Olá, vamos falar de um julgado que está no informativo 832 do STJ sobre direito penal, direito processual penal. Aqui a gente está falando sobre piada em stand-up comedy, né, em show de comédia. E a questão da existência do ânimos, se configura ou não um ânimos jocandi ali, né, para falar se teve um fato típico ou não. E veja bem que o destaque ele é sucinto e deixa claro qual que é a conclusão aqui. Ele fala, olha, o animus jocandi exclui o dolo de discriminar e afasta a tipicidade da conduta. E aqui ele fala, então a gente está, no caso concreto, falando de discriminação de pessoa com deficiência, é, falando que não existiu um dolo específico aí, né, de ofender a honra ou discriminar, no caso aqui não teve uma discriminação, a conduta é atípica e no caso aqui eles falaram, olha, isso aqui é caso de trancamento do inquérito policial. Aí vem o julgado, ele faz um levantamento aqui interessante até para fins de uma revisão. Ele fala, olha o seguinte, quando a gente fala em um encerramento prematuro da ação penal ou né, um inquérito policial que vai ser um trancamento do inquérito policial, por exemplo. Então perceba, não vai ter nenhum recebimento da denúncia, vai ser um caso de absolvição sumária, vai ser um caso de trancamento de inquérito, sem ter nem deixar o acontecer da ação penal. Isso é excepcional. Isso aí é para situações onde eu vejo a tipicidade da conduta, né? Eu já olho ali, ó, não preciso ficar revolvendo ali acervo probatório, porque de cara eu consigo, olha, pelo amor de Deus, isso aqui é uma conduta atípica. Olha aqui, essa denúncia é inepta. Ou senão eu vejo, olha aqui, absoluta falta de prova da materialidade e não tem indício nenhum de autoria. Ou aqui está gritante uma causa extintiva de punibilidade, isso aqui já está prescrito. E aí, nessas situações, você fala assim: olha, vou te falar, cuidado aqui com aquela questão da súmula que fala sobre prescrição em perspectiva, tá? A gente não está falando disso, não. A gente está falando de cara eu ver que, olha, isso aqui está extinto, por exemplo, o cara está morto, a morte é uma extinção de punibilidade. Então, só para ficar claro, é, isso é muito sério em processo penal. O encerramento prematuro da ação penal, bem como do inquérito policial, é medida excepcional, admitido apenas quando ficar demonstrada de forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a existência de causa de extinção de punibilidade. Então isso é excepcional, certo? Beleza. E aí no caso, o que aconteceu? No caso, a gente tinha um inquérito instaurado, porque para verificar o seguinte, o acusado, ele num show de comédia, ele fez uma piada sobre cadeirante. E aí teve gente que falou que ele incidiu no crime que é previsto lá no artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que diz praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Tá. E aí o que acontece? Nesse contexto, o STJ falou, olha, vamos entender isso aqui. Eu tô num show de comédia. A presunção aqui é de ânimos jocandi. Você vai lá para ouvir piada. O cara não tá falando sério. Eu não tenho dolo específico aqui. Então, quando eu falo em intenção de caçoar, ou tô narrando uma situação, contando a historinha da piada, ou eu tô informando alguma coisa, até mesmo criticando ou corrigindo, são situações que elas não se enquadram no dolo específico. Certo? Então perceba, olha o que ele fala aqui, o seguinte, olha, com efeito, o contexto retratado não revela por si só o dolo específico, mas ao contrário, revela a ausência. Por quê? O fato de se tratar de um show de stand-up comedy já denota a presunção do ânimos jocandi, sendo necessário, portanto, elementos no mínimo sugestionadores do dolo específico da discriminação para que seja possível instaurar o inquérito, o que não se verifica na hipótese. Não há dúvida de que se trata de conduta em que o ânimo jocante se faz presente.
E aí vem ó, um julgado colocado para ilustrar a situação, que está no meu sentido, dizendo o seguinte: olha, a mera intenção de caçoar, ânimos jocandi, de narrar, ânimos narrandi, de defender, ânimos defendendi, de informar ou aconselhar, ânimos consulendi, de criticar, que é o ânimos criticandi, ou de corrigir, ânimos corrigendi. Todas essas situações, elas excluem o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade. Então não tem dolo específico se o cara estava simplesmente caçoando, se estava narrando, se estava defendendo um ponto, se estava informando, aconselhando, criticando ou corrigindo. E a gente precisa de um dolo específico, né, de discriminação. E isso não aconteceu no show de stand-up comedy. Certo? Pessoal, espero que tenha ficado claro aí a leitura do julgado. Vejo vocês então em um próximo vídeo. Até lá.